Olá pessoal, nesse vídeo quem fala não é o Augusto, meu nome é Lucas e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que vai tratar da anatomia do membro superior. Nessa série de vídeos nós vamos falar sobre os ossos, as articulações, os músculos do membro superior, os vasos sanguíneos e a inervação sensitiva e motora. Nesse vídeo a gente vai abordar os ossos do membro superior. Para dar uma visão geral, antes da gente tratar dos ossos a fundo, a gente vai falar dos ossos que compõem o cíngulo do membro superior, que são a escápula e a clavícula. O cíngulo do membro superior é a estrutura óssea que faz a ligação do esqueleto axial com o esqueleto apendicular, ou seja, com o braço, com o antebraço, com o membro superior propriamente dito. Logo em seguida falaremos do osso do braço, que é o húmero, para então a gente falar dos ossos do antebraço, que são o rádio e a ulna, e daí em seguida a gente vai falar dos ossos do punho e da mão. Mas antes da gente ver cada estrutura em detalhes, quero falar de um conceito que vai ser fundamental para a gente entender todo o assunto desses vídeos, que é o princípio da estratificação do corpo. Para entender melhor esse princípio, eu trouxe aqui para vocês um braço que está cortado no corte axial. De acordo com o princípio da estratificação, o corpo humano é dividido em estratos ou camadas que se superpõem entre si. Da camada mais superficial para a profunda, nós temos a pele, que confere um revestimento importante ao corpo. Logo abaixo da pele, a gente tem uma camada composta principalmente de gordura, que é o tecido subcutâneo ou tecido celular subcutâneo, ou também chamado de tela subcutânea. Nessa camada, além de gordura, a gente pode encontrar pequenos vasos e as terminações nervosas dos nervos sensitivos. Abaixo da tela subcutânea, nós temos uma camada fina de tecido conjuntivo chamado fáscia ou revestimento facial ou fáscia muscular. Esse tecido, muito fino, como eu falei, ele envolve a musculatura do corpo, tanto individualmente quanto como um todo, e está presente ao longo de todo o corpo. Mais profundamente, a fáscia, nós temos o compartimento muscular, que é composto, além da musculatura, também por nervos e vasos sanguíneos. E finalmente, mais profundamente a todas as estruturas, nós temos o osso. O mesmo princípio se aplica a todo o corpo humano, como é o caso, por exemplo, do antebraço. Perceba que o antebraço difere do braço porque temos aqui dois ossos, como a gente vai ver mais adiante. No entanto, a relação das estruturas permanece a mesma. Temos então a pele, a tela subcutânea, a fáscia, o compartimento muscular e os ossos. Bom, visto esse conceito, nesse vídeo nós vamos falar da estrutura mais profunda do princípio da estratificação, que são os ossos. E a gente vai começar pela estrutura mais proximal do membro superior, que são os ossos do cíngulo do membro superior. O cíngulo do membro superior, como já havia dito, é a estrutura óssea responsável pela conexão do esqueleto axial do esqueleto apendicular. Dentro do cíngulo nós temos dois ossos. O primeiro deles é a escápula. A escápula é um osso bastante irregular e tem uma variedade de acidentes anatômicos. E a gente tem aqui o desenho da escápula em três posições diferentes para explicar melhor para vocês. A primeira escápula está numa visão anterior, a do meio está numa visão posterior e a da direita está numa visão lateral. Os principais acidentes anatômicos da escápula são as projeções ósseas que saem a partir dela. Temos aqui o acrômio. O acrômio é uma porção muito importante da escápula que faz articulação com a clavícula, que é o segundo osso que a gente vai ver. Além do acrômio, a gente identifica na escápula o processo coracoide, que é o local de inserção dos músculos bíceps braquial e do músculo coraco braquial, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Uma outra região muito importante também na escápula é a cavidade glenoide. A cavidade glenoide é a face da escápula que se articula com o húmero, que é o osso do braço, que a gente vai ver mais adiante. E além desses acidentes que a gente acabou de comentar, a gente também pode ver depressões ósseas ao longo da escápula. Na face anterior da escápula, a gente encontra uma depressão óssea chamada fossa subescapular. Essa fossa é importante porque é região de inserção de musculatura. Na face posterior, nós temos a espinha da escápula. É uma estrutura bem proeminente que separa outras duas depressões ósseas, que são a fossa supraespinhal, que perceba que esse nome quer dizer justamente fossa acima da espinha. A gente também consegue ver o perfil da fossa supraespinhal aqui na visão lateral. E a fossa infraespinhal, que fica abaixo da espinha da escápula. Além dessas estruturas, a escápula também apresenta duas pequenas fendas, que são a incisura da escápula, em que a gente encontra uma relação anatômica importante com vasos e nervos, e a gente vai tratar disso nos próximos vídeos, e uma outra incisura que fica um pouquinho mais escondida, fica um pouquinho mais difícil da gente ver aqui nesse esquema, que é a incisura espinoglenoidal, que, como o nome diz, fica entre a espinha da escápula
e a cavidade glenoide. O próximo osso, que também faz parte do símbolo do membro superior, é a clavícula. Esse aqui em verde é o esquema da clavícula. Na sua porção lateral, a clavícula se articula com o acrômio da escápula. Medialmente, a clavícula se articula com o externo, que faz parte do esqueleto axial. Vamos pegar agora essa clavícula dessa visão anterior e analisá-la de cima. Perceba que a clavícula é um osso pequeno e alongado. E às vezes na peça anatômica é difícil a gente perceber qual extremidade é a extremidade medial e qual dela é a lateral. Mas por outro lado fica fácil de a gente perceber o seguinte: se a gente dividir a clavícula em 3 partes, a gente vai perceber que os 2/3 mediais são convexos para frente, enquanto que o terço restante lateral é convexo para a região posterior. Assim fica mais fácil identificar uma peça anatômica durante o estudo. O próximo osso que a gente encontra no membro superior é o húmero. Esse é o único osso que forma o braço. Lembrando que o braço é a estrutura que vai do ombro até o cotovelo. Do cotovelo até o punho é chamado anatomicamente de antebraço. A gente tem aqui o húmero na visão anterior e na visão posterior. Na porção proximal do húmero, nós temos o colo anatômico, que é representado pela linha amarela, e o colo cirúrgico, representado pela linha verde. Tenha atenção ao colo cirúrgico, porque no próximo vídeo a gente vai ver que ele tem uma relação anatômica importante, tanto com nervos quanto com vasos sanguíneos que passam por essa região. Além disso, ainda na região proximal, a gente pode ver 2 saliências arredondadas, que são o tubérculo maior e o tubérculo menor, que a gente só consegue ver nessa visão anterior. Essas 2 saliências são muito importantes para a fixação muscular da musculatura do ombro. E entre as 2 saliências, nós temos um sulco que passa entre os tubérculos maior e menor, que é o sulco intertubercular, por onde vai passar a cabeça longa do músculo bíceps braquial. E na região distal do húmero, a gente vê os epicôndilos lateral, epicôndilo medial, e uma série de acidentes anatômicos, como a tróclea, o capítulo que a gente vê aqui na vista anterior, além de pequenas depressões ósseas, como a fossa coronoide, a fossa radial e a fossa do olecrano na face posterior. Além desses acidentes, a gente vê nessa região posterior o sulco para o nervo ulnar, que fica próximo a essa região e que aloja o nervo ulnar, que passa posterior a ele. Saindo do braço e indo para o antebraço, a gente tem o primeiro dos 2 ossos do antebraço, que é a ulna. A ulna é o principal osso do antebraço que faz a articulação com o braço. E nela, assim como nos outros ossos, nós temos vários acidentes anatômicos. Aqui na porção proximal da ulna, nós temos uma grande proeminência óssea, que é o olecrano, que é a maior projeção óssea da ulna e que forma a pontinha do cotovelo. Outra projeção óssea é o processo coronoide. Nessa porção da ulna, a gente encontra uma depressão óssea bem grande, que é a incisura troclear, que é a porção onde a tróclea, que fica na porção distal do húmero, se articula. Além desses acidentes, nós temos também a tuberosidade da ulna, que fica na porção medial desse osso, e a incisura radial, que é o local onde a cabeça do rádio, que é o segundo osso do antebraço, vai fazer a articulação. E distalmente à ulna, nós temos a cabeça da ulna, que nela fica na porção distal. A gente vai ver que no rádio isso é diferente. E ainda aqui na cabeça da ulna, temos essa projeção, que é o processo estiloide. A gente acabou de falar da ulna, que como eu disse, é um dos ossos do antebraço. E no antebraço, a ulna fica localizada na porção medial. O osso da porção lateral é o rádio. Aqui no rádio, temos a cabeça, que diferente da ulna, aqui se localiza na porção proximal. Abaixo da cabeça do rádio, a gente encontra uma massa óssea um pouquinho diferenciada, que é a tuberosidade do rádio. E entre a cabeça do rádio e a tuberosidade do rádio, temos o colo do rádio. Já na porção distal, temos um processo estiloide, assim como a gente viu na ulna. E aqui na face medial, temos a incisura ulnar, que é a região aqui na porção distal do rádio, que vai articular com a cabeça da ulna. E antes de terminar de falar sobre os ossos do antebraço, mais 2 coisas são importantes. Temos aqui então o rádio e a ulna na posição anatômica. O rádio é o osso que fica na região lateral no antebraço, enquanto a ulna é o osso medial. Um truque bastante simples para não esquecer a posição de cada osso é lembrar que na posição anatômica o polegar é lateral, assim como o rádio. E para a gente guardar, a gente vai falar que o polegar é a anteninha do rádio. Sempre que vocês lembrarem então que o polegar é a anteninha do rádio, dificilmente vocês vão esquecer que o rádio fica na porção lateral do antebraço. Entre o rádio e a ulna, a gente vê uma membrana de tecido conjuntivo que une os 2 ossos, e é chamada membrana interóssea. No corte axial, a gente vê o rádio e a ulna aqui nessa face anterior,
e de amarelo a membrana interóssea. Perceba que essa membrana ajuda na delimitação de compartimentos anterior e posterior no antebraço. E para finalizar o antebraço, embora não seja o objetivo desse vídeo, é importante mostrar o seguinte: na região proximal da una, como eu falei para vocês, nós temos aqui a incisura radial, que eu estou desenhando de laranja, e se articula com a cabeça do rádio, que eu estou desenhando aqui de amarelo. Na região distal, nós temos no rádio, aqui em amarelo, a incisura ulnar, que se articula com a cabeça da una, aqui de laranja. Essa articulação é um pouquinho diferente das demais articulações do corpo, e ela é chamada de articulação em pivô, e ela funciona da seguinte forma: a una, que se articula aqui em cima com o húmero, que é o osso do braço, ela vai ficar imóvel enquanto o rádio dá uma volta sobre ela. O rádio nesse desenho é percebido nessa visão anterior e aqui numa visão látero-posterior. Percebe então o que acontece aqui é o seguinte: esse desenho é um esquema da cabeça ou do rádio ou da una, e esse é um esquema ou da incisura radial do osso ulnar ou da incisura ulnar do osso radial. E o que ocorre é que ou a una ou o rádio, elas giram em torno de um eixo que passa sobre a cabeça ou do rádio ou da una. No caso do rádio, nós temos esse eixo na região proximal que gira em relação à incisura radial da una, e aqui na porção distal nós temos esse eixo que passa sobre a cabeça da una e que gira em relação à incisura ulnar do rádio. Portanto, essa é a relação entre o rádio e a una no antebraço. E por fim, chegamos na mão. A mão é dividida em ossos do carpo, metacarpo e falanges. Os ossos da mão seriam bem simples se não fosse essa quantidade de ossos aqui na região do carpo. E uma maneira bem útil de estudá-los é dividi-los em duas fileiras, uma proximal e outra distal. Na fileira proximal, nós temos na ordem de lateral para medial o escafoide, semilunar, piramidal e o pisiforme. E já na fileira distal, temos o trapézio, trapezoide, capitato e o amato. Os ossos do carpo estão representados nessa figura na sua porção anterior, ou face palmar. Embora não esteja aparecendo nessa imagem, esses ossos não estão dispostos de forma plana, mas de forma côncava a essa visão. Esse dado é importante porque nos próximos vídeos a gente vai ver que uma estrutura de tecido fibroso vai fechar essa concavidade formando um túnel, que vai ser chamado de túnel do carpo, por onde vai passar o nervo mediano e que em determinadas condições clínicas vai resultar numa síndrome característica chamada síndrome do túnel do carpo. Vou explicar isso melhor nos próximos vídeos. Distalmente aos ossos do carpo, temos os ossos da palma da mão, que são os metacarpos. Temos 5 metacarpos. O primeiro deles é o metacarpo do polegar, portanto, metacarpo 1. E na sequência, metacarpo número 2, metacarpo 3, 4 e 5, aqui do dedo mínimo. Ao contrário dos demais ossos que a gente viu, e por eles serem ossos bastante pequenos, uma característica que a gente vê neles é, na sua porção proximal, nós temos a base, no meio o corpo e na região distal a cabeça. E finalmente temos as falanges, que são os ossos dos dedos das mãos. Assim como no metacarpo, fazemos a contagem dos dedos de lateral para medial, começando no polegar. Portanto, temos o dedo 1, dedo 2, dedo 3, 4 e dedo 5. E percebam o seguinte: nos dedos 2 a 5 encontramos 3 falanges, enquanto que no polegar nós temos apenas 2. E essas falanges são classificadas da seguinte forma: nos dedos em geral, com exceção do polegar, temos o osso mais próximo do metacarpo, que é a falange proximal, seguida pela falange média e lá na pontinha a falange distal. Isso vale para os dedos 2 a 5, como eu havia falado. E no polegar, o que vai mudar é que temos apenas as falanges proximal e a falange distal. Não temos falange média aqui no polegar. Falando dos ossos do membro superior, concluímos mais um vídeo do canal Teoria da Medicina. Até o próximo vídeo.